Olá, pessoal. Voltamos para a segunda parte, né? Graças a Deus as coisas se acalmaram aqui. Entende, pessoal? Você entende agora porque os meus vídeos incomodam bastante? E tem muitas pessoas que não querem assistir? Porque toca na alma, tá? Toca na alma para a pessoa melhorar, tá? E quem não quer melhorar sabe que vai ter uma reação assim, tá? O meu vídeo aqui é para tocar na sua alma, para você melhorar, para você mudar, tá? Mas quando a pessoa não quer, ela vai ter uma reação, né? Que não é, como é que se diz, até querer agredir, querer fazer coisas, tá? Com você. Por quê? Porque ela não está entendendo o processo. Aquilo ali é para cura, tá mexendo na ferida, tá? Você vê um médico, ele precisa mexer na ferida. Olha o braço lá da minha mãe, tá? O médico teve que fazer a cirurgia mexer na ferida. Incomodou, tá? Incomoda, pessoal. Então, para isso que serve meus vídeos, tá? Sair dessa falsidade aí que existe, principalmente no meio religioso, tá? É uma falsidade muito grande, tá? E não existe ali o trabalho verdadeiramente sendo feito no interior da pessoa. A pessoa não muda. Ela pode ir até para um grupo religioso, mas não muda. Continua mesmo, tá? Mas aqui no meu canal não, tá? Aqui a parada é para tocar mesmo, profundo, tá? E por isso que alguns já me relataram aqui que o vídeo, né? Que eu gravo toca bastante eles, tá? E é para isso, pessoal, tá? A intenção. Mas qual é o tema que a gente tava falando que começou a mexer aí com muitas pessoas? Qual é o tema? O que é a empatia espiritual? Não existe, pessoal. Sem empatia não vai funcionar essas coisas aí, tá? Não vai funcionar. É engano que tem por aí e muitas pessoas gostam desse engano, tá? Então, sem empatia você não consegue espiritual, você não consegue compartilhar, fazer o bem, sentir o que a outra pessoa está sentindo, tá? Então, a gente viu na primeira parte que a empatia é uma capacidade de compreender e compartilhar o sentimento do outro, né? Que é é um dom espiritual, né? Que pode ser cultivado e expressado. E reconhecendo com os atos do ego. Então, ele vai de encontro com o ego. Então, essa empatia espiritual, ele vai de encontro ao ego. Porque o ego é fazer para si mesmo, tá? A pessoa só está preocupado com ela, não com as outras pessoas. Então, por isso que vai de encontro, tá? É uma batalha aí que você tem que enfrentar. Ah, o que é que a gente viu mais? Ele diz que a empatia é um dom espiritual que envolve o crescimento pessoal, né, da pessoa e uma comunhão com o outro. Então, não existe, tá, pessoal? Então, para que a gente está na espiritualidade? Para que você está indo para grupo religioso? Para quê? Perder tempo? Você entende, pessoal? É por isso que meu vídeo aqui incomoda, tá? Essas pessoas são aí, querem ser religiosas, isso incomoda elas, tá? Então, aí a gente viu também que ele diz que aquele que crê em Deus tem que cultivar empatia para entender e responder às experiências e à emoção do outro. Então, todas aquelas pessoas que creem em Deus, você crê em Deus, você busca Deus, então você tem que cultivar essa empatia. Não existe, tá? Se você é uma pessoa que está indo para qualquer grupo e não cultivar empatia, está fora da espiritualidade. Você está fora, porque você não vai compreender o outro, a experiência do outro. Então, é isso que acontece, tá, pessoal? Então, aí ele fala, a empatia é um dos atributos de Cristo. Então, é um dos atributos que
existe na essência de Cristo. Todos devem esforçar para entendê-la, cultivá-la e expressá-la. Então, todos que seguem Cristo, todos que estão em conexão, têm que cultivar a empatia espiritual. É claro, né, pessoal? Tá claríssimo, então. Eu estou falando numa linguagem bem clara para todo mundo entender, tá? Aí ele fala, a empatia é uma forma de compaixão impulsionar ao indivíduo a ajudar o outro. Então, é aquela energia, tá? Que vai impulsionar você a ajudar o outro, pessoal. Você vai sentir a coisa lá e você vai ter uma impulsão de ajudar, tá? Aí o que é que a gente viu na primeira parte? Ele fala, também a empatia é uma habilidade de se imaginar no lugar do outro, da outra pessoa, né? E compreender seu sentimento, desejo, ideias e valores. Assim, a empatia implica em reconhecer que a dor do outro também pode ser a nossa. Então, é isso que a empatia faz. Se você sente a dor do outro, você vai ter misericórdia do outro. Você vai ter compaixão. Você não vai deixar o outro naquela situação, porque você queria que acontecesse isso com você? Você não quer, né? Ninguém quer. Então, é o que você tem que fazer para o outro. Aí a gente viu também a pessoa que cultiva práticas e empatia permite a experiência, consideração positiva a favor do próximo. Então, você vai lançar uma energia positiva no outro. Porque quando você ajuda o outro, tá? Ele às vezes não vai nem entender, tá? Se for uma pessoa que não tem coisa, ele não vai entender o que você está fazendo. Mas a energia é tão boa, tá, pessoal? Que ele vai perceber que você está transmitindo uma coisa boa para essa pessoa. Tá? Não porque ela merece, porque ela é bonzinha. Não, não. É porque a empatia faz isso, tá, pessoal? E isso pode transformar ela e transformar você, tá? Aí ele fala, a empatia espiritual se refere à capacidade de sentir, entender profundamente a emoção, a energia de outra pessoa. Então, você vai compreender a emoção, a energia profundamente dessa pessoa. Bem como a capacidade de se conectar com o ambiente ao redor, de maneira emocional e espiritual. Então, por isso que a gente que é sensitivo, médio, espiritualista, tem que ter cuidado com o ambiente também. Porque ele influencia a gente, tá, pessoal? O ambiente... Você vê que aqui estava... O ambiente aqui estava esquentando na minha casa, eu tive que parar. Vim começar a segunda parte, porque pode influenciar uma energia negativa, tá? E eu não quero passar isso para o meu vídeo, mas essas pessoas estão querendo interferir no vídeo que eu estou gravando, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Aí ele fala, muitas tradições espirituais e prática de bens está enfatizando o desenvolvimento da empatia espiritual. Então, muitas tradições espirituais têm prática, né, que desenvolve a empatia espiritual como uma ferramenta para o crescimento pessoal, para ajudar o outro. Qual é essas ferramentas? Meditação e autoconhecimento. São práticas e técnicas recomendadas para desenvolver e refinar essa capacidade de empatia espiritual. Tá? Então, temos que entrar aí, tá, pessoal? Para a gente desenvolver, a gente se tornar uma pessoa melhor, tá? Tá tudo certo, pessoal. Se você agora não tem ainda desenvolvido, tá tudo certo. Comece agora. Comece a melhorar. É para isso que é para meu vídeo, é para você tomar consciência e melhorar. Pessoas que não querem tomar consciência e assistir meu vídeo, começa a se remover da cadeira, tá? Da cadeira, da cama, aonde ela estiver vendo o meu vídeo, vai
se rebolar e reclamar, eu vou quebrar tudo, eu vou. Tá? Por quê? Não quer entrar na frequência boa, tá, pessoal? Quer ficar numa frequência negativa. E essas coisas que tá falando dói no ouvido da consciência dela, tá? Por isso que não quer melhorar. Aí acontece isso, tá? Aí ele fala, assim muitas vezes essa habilidade, né, hepática, pode parecer um fardo, mas isso faz parte do processo do despertar espiritual. Então, parece um fardo, né? Eu até falei aqui de uma pessoa do meu canal, que ela disse que eu não quero ter isso não, irmão. Eu não quero ter isso, tá? Ela às vezes até andou indo para um grupo religioso aí, que bloqueou a mediunidade dela, mas não bloqueou totalmente. Bloqueou porque ela começaram a colocar medo, né, nela. Aí ela bloqueou, mas porque ela estava querendo se dizer, porque era um fardo para ela. Ela sentiu o sentimento da outra pessoa e ela não queria ver isso, tá? Mas é uma defesa para você, é também para que você ajude o próximo, tá? Porque tem muita gente que vem assim sorrindo, ó, pessoal, é, dizendo que tá tudo bem, mas verdadeiramente não está bem, tá? Tem problema aí, espirituais, emocionais nela, e ela não fala. Então, ela quer demonstrar. Por quê? A sociedade está assim, pessoal. Olha aí, fica tirando foto na rede social, demonstrando que é uma pessoa. Mas quando vai ver, olha aí. Aí acontece alguma coisa trágica, né? Pessoa às vezes tira a vida. Aí, nossa, a pessoa estava tão bem. Você que achava que ela estava bem, tá? Porque ela não demonstrou isso aqui nessa realidade. Ela escondeu o sentimento dela, as emoções, né? Os problemas dela e você não viu. Por que que não viu? Porque não tem essa empatia, essa sensibilidade. Muitas pessoas, por não ter simpatia, tá? Não percebe que a outra está sofrendo do lado dela, tá, pessoal? Então, não é um fardo. Ela pode se tornar um fardo se você não trabalha a sua espiritualidade. Você tem que entender que faz parte do processo do despertar espiritual da sua consciência, tá? Ah, o que mais que ele fala, pessoal? Ele fala: a empatia é uma habilidade que torna menos orgulhoso e egoísta. Então, quando você vai cultivando essa empatia, você vai se tornando menos orgulhoso, o orgulho, né? E egoísta, só pensar em si, tá? Então, você vai tornar menos. Por que menos, pessoal? Porque também você não pode perder também o seu de cuidar de você, né? Porque o egoísmo vem do ego do homem inferior, de você gostar de você, cuidar de você. Então você não pode perder esse ego também, tá, pessoal? É o equilíbrio. Então, é menos, você não vai ter com tanta força, tá? Aí ele fala: quando nós colocamos no lugar do outro, temos compreensão de se tornar mais fácil de alcançar nosso coração, que sente mais apto para perdoar. Então, quanto mais você se sente mais apto para perdoar a pessoa. Pessoas que estão tendo dificuldade em perdoar a outra pessoa, tá, pessoal? É porque essa pessoa não está cultivando essa empatia espiritual. E é preciso cultivar essa empatia, tá? Preciso cultivar essa empatia espiritual. E aí ele diz o quê? E temos a oportunidade de acalmar a raiva, de evitar a vingança. Então, se você está pensando em vingança, está com ódio, com raiva, quando você cultivar a espiritualidade, a empatia, vai diminuir, tá? Vai acalmar você, vai tirar essa raiva, vai tirar a vingança, o ódio que tem em você, né? A mágoa, tudo isso, tá? Porque você vai perdoar e vai seguir a sua jornada.
Entende, pessoal? Como é bom cultivar essa empatia espiritual, tá? Então, é que tá faltando em muitos lugares, tá? Até no meio religioso, que devia estar cultivando essa prática, tá, pessoal? Desenvolvendo isso nas pessoas, eu não vejo, tá? É muita pouca pessoa que está nesses grupos que tem essa empatia. Muito pouca, são muito pouca mesmo, tá, pessoal? Não dá nem para contar nos dedos, tá? Aí ele fala, a segunda parte, né, pessoal? Assim como nós colocamos no lugar do outro, assim como nos colocamos, expandimos nossa capacidade de amar e de entender. Então, vai expandir a capacidade de amar e de entender que precisamos viver em família para realizar nosso crescimento. Então, não existe, tá, pessoal? Tem até a música aí, os evangélicos, uma família em qualquer falsidade, vivendo a verdade, eu preciso de ti, querido irmão. Então, os evangélicos cantam, tá, pessoal? Os evangélicos cantam essa música. Não existe você viver em uma família, é uma família, e tem pessoas da sua família que tá precisando de ajuda e você não ajudar. É você não tem empatia? É o que está acontecendo com a igreja, tá, pessoal? Diz que é a igreja de Cristo, mas tem lá o irmão passando necessidade, tem lá o irmão com dificuldade e a pessoa não está nem aí para ela. Como é que é uma família, pessoal? Entende? Por exemplo, aqui, a família aqui é um ajudando o outro. Na dificuldade que o outro tem, fica doente, vai acudir o outro, vai levar o outro, entende? É assim que é uma família. Então, ele disse, se colocar no lugar do outro, é expandir, você vai expandir a capacidade de amar e de entender que precisamos viver em família para realizar nosso crescimento. Então, você só cresce em família, tá? Porque você tem que ter a troca do amor, você tem que compartilhar. Não existe isso, crescer sozinho. Ninguém cresce sozinho, tá, pessoal? Isso é um engano que tá aí. Tá? Aí, o que é que ele fala mais? Quando nos colocar no lugar do outro, preparamos nosso interior para receber a semente da humildade, descobrindo que estamos conectados e que somos todos irmãos e que precisamos um do outro para colher os bons frutos de felicidade. Então, é claro, tá, pessoal? Você vê as coisas espirituais, é claro. Então, o que é que ele fala? Ele fala que quando colocamos no lugar do outro, preparamos o nosso interior, então a nossa alma, né? Para receber a semente da humildade. Então, a humildade, eu até já falei aqui, né, vídeo sobre isso, o que é humildade espiritual. Você vai receber essa semente, porque Cristo é manso e humilde de coração. Aquele que está em Cristo, ele tem que ter essa humildade, pá. Ele fala, para descobrir que estamos conectados e que somos todos irmãos. Então, quando você entra nessa conexão, você descobre que todos é irmão e que precisamos um do outro para colher o bom fruto de felicidade. Então, nossa felicidade está no outro e a felicidade dele está na gente. Tem que haver isso, tá? Agora, os evangélicos, pessoal, canta a música. Precioso estar aqui, querido irmão, uma família sem qualquer falsidade. Então, não tem que ter falsidade. Vivendo a verdade,
expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso, o grande amor de Cristo. Então, a música está falando. Agora, por que não vive isso? Por isso que eu estou dizendo, tá? Falar é uma coisa, cantar na música, mas você começar a sentir é outra. Então, para você sentir, você tem que cultivar essa empatia espiritual. Porque ela vai lhe ajudar a você entrar nessa frequência, tá? Essa frequência boa de você ajudar o próximo, tá, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais aqui? Para colher o bom fruto de felicidade, né? Aí ele fala, assim a empatia espiritual é um grande momento de modificação e revolução no interior do homem. É um agente de transformação moral e ética. Então, vai ter que mexer com a moral e com sua ética, tá, pessoal? A empatia, ela vai fazer isso para você melhorar moralmente e eticamente. Então, moral é o comportamento moral, né? E a ética tem a ver com a falar a verdade, ser uma pessoa verdadeira. Não tem o que fazer, pessoal. Não tem o que fazer, tá? A empatia, ela é uma modificação, a evolução no seu homem interior para isso, para mudar você. Aí ele fala, a palavra empatia vem do termo grego empateias, que deriva de patos, que patos significa emoções, sentimentos, sofrimento e pena. Então, ele está dizendo que o nome que vem do grego, né, o termo que vem do grego, empateias, vem de patos, que significa emoção, sentimento, sofrimento e pena. Então, é o que você vai sentir pela outra pessoa. Tá? Aí o que mais? Por isso a empatia é vestir a calça do outro. Vestir o calçado do outro. Então, a empatia é vestir o calçado do outro. Saberemos se ele é apertado ou não. Então, você só pode saber se está apertando o calo dos outros se você calçar o sapato do outro. Porque se quando não é seu pé, não está doendo, você está de boa. Mas quando você calça o sapato do outro, você sente o calo, nossa, está incomodando. Então, a empatia é isso. Aí ele fala que tem uma habilidade de empatia, consegue desenvolver a compaixão e entender a mão para auxiliar o outro, para que alguém esteja apto a verdadeiramente consolar alguém. Indispensável. É indispensável ter a percepção ou mesmo a compreensão de que está sofrendo sofrendo aquele que busca consolação. Então, pessoal, é a gente compreender que aquela pessoa está sofrendo e a gente precisa estar apto verdadeiramente para consolar aquela pessoa, tá? E aí, se você não tiver apto, se você não tem empatia, você não é uma pessoa apta para consolar aquela pessoa. Ele fala que é indispensável a percepção, né? E a compreensão do que está sofrendo. Você precisa ter isso. Precisa surgir aquele sentimento que busca consolação. Aquela pessoa está buscando uma consolação, está buscando alguém para ajudar ela. E às vezes é espiritualmente, tá? Espiritualmente, emocionalmente. A maioria que veio para o meu canal estava precisando de ajuda, pessoal. Mas só que pessoas que é de outro grupo, pessoal, elas não falam isso para você. Ela não fala porque ela quer demonstrar forte, tá?
Ela não fala que está com problema, que está precisando de ajuda, ela não fala. Então, muitos vieram para o meu canal, tá? Com esses problemas e graças a Deus estão bem agora. Eu acho que tem muita gente também, tá? Que está precisando dessa ajuda, tá, pessoal? Mas aí, a pergunta que não quer calar, qual foi a pergunta que eu coloquei lá na primeira parte? E por que temos que cultivar esse dom espiritual? Por quê, pessoal? Porque é indispensável a gente ter essa compreensão que tem pessoas sofrendo, buscando uma consolação. Por isso que a gente tem que cultivar, pessoal. Senão, a gente não vai conseguir entrar na frequência para fazer as coisas boas que Deus quer. Tá? A gente só vai ser um religioso, como muitos têm aí, e não faz o bem ao próximo de jeito nenhum. Faz até o mal, tá? Pessoas que eram para fazer o bem, tá fazendo o mal. Aí fica difícil, tá, pessoal? Fica difícil conviver nessa realidade. É por isso que muito quer sair daqui. Por isso que muito está querendo fugir dessa realidade, porque a realidade está ficando insuportável. Tá? As pessoas não melhoram, tá? Todo mundo dormindo, preso no ego, tá? Seguindo a Matrix aí. Então, o mundo fica ruim, tá? Uma energia muito pesada, muito ruim. Mas é isso, pessoal. A gente tem que é desperto, temos que trabalhar para melhorar o ambiente, tá? Aí, Colossenses 3, versículo 12. Revertivos, pois, vamos ler. Revertível, pois, como eleito de Deus, santo e amado, de estranha de misericórdia, na sua entranha de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, bondade e longanimidade. Então, você que é de Deus, tá, pessoal? Você tem que se revertir como eleito santo de Deus, dessa entranha de misericórdia. Então, essa entranha de misericórdia é essa empatia. Você tem que ter nessas suas entranhas essa energia da empatia de mim, que é o quê? A benignidade, a humildade, mansidão, longanimidade, tá? Longanimidade é paciência, né? Com a pessoa, entender a pessoa. A Bíblia é clara, tá, pessoal? Tá na Bíblia. Por que que os evangélicos não conseguem, pessoal? Por que que tem dificuldade em ter essa empatia? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Marcos 8, versículo 2. Tenha compaixão da multidão, tendo compaixão da multidão, porque já há 3 dias estava comigo e não tenho o que comer. Então, Cristo foi aquele onde ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes, né? O povo acompanhava ele já há 3 dias e estavam tudo cansados e com fome. Então, Cristo teve compaixão daquele povo e multiplicou os pães e os peixes para aquelas pessoas. Então, esse é um sentimento que está em Cristo. Se você diz que está em Cristo, pessoal, é preciso ter esse sentimento, tá? A empatia, tá? Teve pessoas ali que não seguiram mais a Cristo quando ele estava ali naquele tempo? Teve. Mas simples assim, ele não alimentou? Ele alimentou, tá, pessoal? Aí, Gálatas 6, versículo 2. Levai a carga um dos outros e assim cumprirei a lei de Cristo. Então, aqui em Gálatas fala que você tem que levar a carga um dos outros. Então, para você cumprir essa lei aqui, pessoal, você tem que ter essa empatia. Senão, você não vai cumprir a lei de Cristo. É claro, né, pessoal? E por isso que a gente tem que cultivar. Então, qual é a minha pergunta? Lá na frente, por que temos que cultivar esse dom espiritual? Esse dom do nosso espírito? Por quê?
Porque a gente vai ter que cumprir a lei de Cristo. Se você não é de Cristo, você não está conectado com Cristo, então você quer cumprir a lei de Cristo. Então, você tem que cultivar essa empatia espiritual, tá? Aí, Hebreus 13, versículo 3. Lembrai-vos do preso como se estivesse preso com eles, e dos maltratados como se o fosse também no corpo. Então, lembre como se estivesse maltratando o seu corpo, como se você estivesse preso. Ajude essas pessoas, tá? Se a espiritualidade está lhe dando, ajude essas pessoas com o sentimento de como você estaria preso como você estivesse sendo maltratando o seu corpo, tá? Aí, Romanos 12, versículo 15. Alegrai-vos com que vos se alegra, e chorai com que vos chora. Então, tem que existir esse sentimento na gente, tá, pessoal? Que cultiva essa espiritualidade. É alegrar-vos com que se alegra e chorar com que chora. Então, você sentiu o que a outra pessoa está sentindo. Alegria, você fica alegre com ela. Ela está chorando, está triste, você chora com ela. Tá? Aí, Lucas 7, versículo 13. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse, não chore. Então, foi a mulher, a viúva de Sarepta, né? Que o filho dela único morreu. E ela era viúva, só tinha um filho que ajudava ela. Então, Cristo se movendo de íntima compaixão. Então, essa compaixão tomou conta de Cristo. O que é que ele fez? Disse, não chore. Então, o que é que ele fez? Tocou no rapaz que ia levando o enterro, tocou no caixão, o rapaz levantou do caixão. Ressuscitou o rapaz e aí entregou lá a viúva. Aqui está seu filho. Tá? Então, quem fez aquilo? O poder que moveu ali em Cristo. Então, foi essa compaixão, essa... Como é que se diz? Essa empatia que Cristo sentiu ali, tá? Aí, o que é que a Bíblia diz mais, pessoal? 1 Pedro 3, versículo 8. E, finalmente, sede todos um mesmo sentimento, compassivo, amando os irmãos, estranhavelmente misericordioso e afáveis. Então, pessoal, você tem que estar na sua entranha. Então, você tem que estar sentindo o que o outro irmão está sentindo. Porque esse amor falso aí, tá? Que está sendo passado pelos grupos religiosos, isso não é o que os apóstolos estão ensinando. Olha o que o apóstolo Pedro está ensinando. Finalmente, ser de todo o mesmo sentimento. Então, você tem que ter o mesmo sentimento compassivo, amando os irmãos, estranhavelmente, então, lá do fundo, né, misericordioso e amável. Então, tem que vir da sua entranha, tem que vir essa empatia lá da sua alma, tá? Então, você tem que cultivar isso. Tem que cultivar. Sem cultivar, vocês vão ser um amor falso aí. Um amor egoísta, tá? Só pensando em você. Tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? João 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ame um ao outro, assim como eu vos amei. Então, é o mandamento, tá, de Cristo que deixou para aqueles que crêem nele, aqueles que querem seguir ele, aquele que está na frequência com ele. Você tem que amar o outro como Cristo amou. Então, Cristo tinha essa empatia espiritual pelas pessoas. Tinha misericórdia, compaixão. Ele tinha isso, e tem que estar na gente, pessoal. Senão, a gente está fora da espiritualidade.
Se a gente não tem misericórdia, compaixão, esqueça, você não está na espiritualidade. Ah, irmão Samuel, mas eu vou para o grupo da igreja aqui, eu participo aqui da... Pô, primo, você está aí perdendo tempo, tá? Porque o sentimento não está com você, que é de Cristo. E precisa estar esse sentimento que estava em Cristo, está em você. Tá? Aí o que é que ele fala mais? Filipenses 2, versículo 3. Não faça por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo. Então, porque quando você entra nessa humildade, tá, pessoal? Você não vai se considerar o outro, sou melhor do que você. Ah, como esses se aparecem aí, tá? Então, quando a pessoa não está com essa empatia, ele não entra nessa humildade. Quando não está cultivando. Então, entra na arrogância, no orgulho, na soberba, no egoísmo. E isso não tem nada a ver com a frequência da espiritualidade. E tem gente com essa frequência no meio aí religioso, tá? Eu sinto muito, talvez até seja seu líder, tá? Aí, Salmo 72, versículo 13. Compadece dos pobres e dos aflitos e salvará a alma dos necessitados. Então, aquele que compadece dos pobres, dos aflitos, né? Vai salvar a alma dos necessitados. Entende, pessoal? O salmista sabia disso. Ele escreve isso. A gente tem que ter aquela compaixão. Surgir aquela empatia pela outra pessoa. Porque isso salva. Isso pode salvar uma alma. A sua empatia, seu modo de agir com a pessoa pode salvar aquela alma. Aquela alma necessitada. Tá? Aí o que mais, pessoal? Lucas 6:31. E como vós quereis que o homem vos faça, da mesma maneira fazeis vós também. Então, é o mesmo sentimento. Se você quer que o homem faça coisa boa para você, então, Cristo ensina da mesma maneira, fazeis vós também. É uma troca, pessoal. A empatia é isso, tá? Para poder viver em comunhão com a outra pessoa. E esse sentimento, tá? Começou lá na igreja quando Pedro estava lá, mas ao longo agora desse século aí, esse sentimento saiu, tá? Não tá aí em grupo religioso nenhum, tá? Se perderam totalmente. Eu sinto muito, tá, pessoal? Por isso que a palavra a igreja é sair para fora. Então, é você sair desses grupos, dessas religiões que estão prendendo você. Então, você vir para a igreja de Cristo é você sair para fora para entrar numa outra frequência. Sinto muito, tá? Aí o que mais? Salmo 103, versículo 13. Como o pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daquele que o teme. Então, como um pai, ele fala, dá um exemplo, né? Se compadece do seu filho, ele diz assim: o Senhor compadece daquele que o teme. Então, daquele que teme, porque ele é filho. Então, o Senhor se compadece dos filhos dele, como um pai se compadece do filho. Então, esse sentimento de empatia espiritual está no Senhor também. Ele está praticando essa empatia, tá? Esse sentimento está com o Senhor, tá? Mas aquele que teme, se torna filho, ele tem essa compadecer do Senhor, tá? Ah, o que mais, pessoal? Provérbio 24:17. Quando cair
o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçares se regozije o teu coração. Então, não pode, tá, pessoal? Se você vê um inimigo seu, como é que se diz, caindo, tá em dificuldade, e você aí fica lá, se alegra no coração, aí, ó, não, você não tem um sentimento de empatia, tá? Isso é um sentimento maligno, tá? Porque é assim que os espíritos malignos, quando a gente cai, tá em sofrimento, ele fica aí, ó, se leou. Isso é um sentimento maligno, tá, pessoal? Se você tá com isso aí, tire isso, pelo amor de Deus, tá? Comece a trabalhar a espiritualidade para mudar essa frequência. Ah, mas era meu inimigo, ele queria me ver meu mal. Mas a gente não pode fazer isso. A gente que é de Cristo, que é da espiritualidade, que é de Deus, não pode fazer isso. Não pode ter esse sentimento, tá, pessoal? Se aí o cara se deu de mal, o seu inimigo lá, aconteceu uma coisa, aí você começa a dar risada, a se alegrar no coração. Você pode até fazer isso escondido, né? Mas a espiritualidade viu o que tem no seu coração. Ele viu. Ele viu, Deus está vendo o seu sentimento. Que você deu risada quando aquela pessoa se deu de mal, caiu espiritualmente, fisicamente, tá? Caiu em uma doença, aí você... Nossa, pessoal. Então, você está demonstrando que não tem a empatia. Não pode, tá, pessoal? É muito ruim isso, tá? Tira esse sentimento, tá? Se você, por mais que seja um inimigo que queira teu mal, não deseje mal, não faça mal, abençoe essa pessoa. Faça que queira bem, faça para ver se abre os olhos dela. Para ela não ser seu inimigo, ela ser seu amigo, tá? Mas não faça isso. E se ela não se arrepender, aconteceu algo mal, não dê risada, não se regozije no seu coração. Você tenha misericórdia da alma, tá? É esse sentimento que tem que estar na gente, pessoal, tá? De empatia, tá? Aí o que é que a Bíblia fala mais? 1 João 3, versículo 17. Quem, pois, tiver bens nesse mundo e vendo o seu irmão necessitado e lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Então, olha o que João, né, pessoal, vem aqui trazer na primeira carta ao João 3,17, que ele fala, pois você tendo o bem do mundo e vendo o seu irmão, isso está acontecendo em grupo religioso agora, tá? Está acontecendo aí, tá? E às vezes quando faz não de coração, não com aquele sentimento. Faz porque para querer mostrar, porque senão se você não mostrar que fez o bem, você não é de Deus, tá? Então, é aquela falsidade, tá? Então, vendo seu irmão necessitado e cerra o seu coração, então endurece, né? Já, não. Pessoal, essas pessoas querem servir Cristo como assim, pessoal? Eu fico impressionado, porque essas pessoas, como é que ele quer servir Cristo assim? Aí cerra o coração. Como estará nele o amor de Deus? Então, é uma pergunta. Como estará o amor no coração dessa pessoa? Como é que vai estar? É uma pergunta do João. Não pode, pessoal. Se você não tem empatia, não tem sensibilidade de que você tem um irmão aí do seu lado e você não ajuda, tá fora. Isso não é espiritualidade. Isso é outra coisa, tá? Religião aí, perturbação aí, né? De muitos grupos aí, mas não tem nada a ver com espiritualidade. Espiritualidade é o sentimento, é a empatia,
é aquela energia boa, aquela frequência que você entra, tá? Não é essa balela que está sendo feita aí, tá? Eu sinto muito, tá? Esse sentimento se perdeu lá no começo da igreja. Porque você via que as pessoas vendiam seus bens, depositavam o apóstolo. Os apóstolos dividiam de igual modo para as pessoas que estavam ali naquele grupo. Não existia nenhum mais, nenhum a menos. Todo mundo tinha como se manter, porque tinha tudo igual. Tá? Havia uma equidade, havia um equilíbrio ali das coisas. Tá? Era isso que... Mas sumiu, tá? O que é que aconteceu? A Matrix diz, não, esse negócio aqui não. Ensinar fazer as pessoas, não. Ele começou a atacar a igreja e você sabe o que aconteceu, né? Ao longo desse século aí, causou a maior confusão no meio da igreja, dos espirituais, daqueles cristãos lá daquele primeiro século, tá? Então, acabou, pessoal. E eu espero que esse sentimento, essa empatia, volte para as pessoas, tá? É difícil, pessoal, nesse tempo está sendo difícil, tá? Mas não é impossível a espiritualidade trabalhar aí no coração das pessoas. Não é impossível, tá? Vamos continuar orando, fazendo a nossa parte, né? Nos dedicando aqui, fazendo bem naquilo que a gente pode, tá? Para que essas pessoas, tá? Entrem nessa frequência. Porque essa frequência se perdeu ao longo do tempo, tá, pessoal? E é por isso que os grupos religiosos estão tudo aí perdidos, tá? Entrar até espírito é estranho, tá? Agradecer, tá, pessoal? Mais um vídeo aqui, tá? Obrigado. Nossa, não foi fácil hoje, né? Você viu aí a confusão, pessoas se incomodando aí e tal, do que eu falando. Mas é isso. É para melhorar, pessoal. Se a gente não melhorar, não adianta nada. Então, para que eu vou ficar indo para grupo ali? Para que eu vou ficar indo para igreja? Para quê? Se eu não melhoro? Perder tempo? Entende? Então, é para melhorar. E tem que mexer na alma. Então, na ferida. Então, quando mexe na ferida, incomoda, tá? Incomoda a pessoa e é assim que tem que ser. Para sarar, para curar a sua alma. Porque sua alma tá doente, tá? Espiritualmente, tá? E tem que ser curada. Tá certo, pessoal? Então, é isso. A gente tem que melhorar. Se não melhorar, não adianta nada aqui, tá? A gente está perdendo tempo. E a gente não tem muito tempo, tá? Temos que aproveitar o tempo que a gente tem para poder fazer o bem, tá? Então, agradecer a você, tá, pessoal? Obrigado aí pela sua visualização, pela sua ajuda, tá? Agradecer. Até a próxima. Se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!